Olá, tudo bem com você? Muito obrigada por você estar assistindo meu vídeo, por você estar estudando a lição junto comigo. Eu fico muito feliz porque significa que eu não estou sozinha. Preparado aí para mais um dia de estudo da lição? Mas primeiro vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque chegamos até aqui. Obrigada, Deus, porque vamos abrir a tua palavra, porque vamos estudar a lição, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, que o nosso coração seja uma terra boa, que possa produzir frutos, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a levar mensagem de esperança às outras pessoas, nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros e nos ajude, Pai, nessa caminhada rumo ao céu. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, domingo, dia 4 de dezembro. Já está aí com a sua Bíblia aberta? Lição aberta? Né? Nós sabemos que a gente só consegue estudar a lição se a gente estiver com a Bíblia. Os dois têm que caminhar junto, né? Não dá para estudar só a lição sem a Bíblia, né? Então vamos lá? Vamos saber o que o Senhor tem para hoje? E hoje, gente, é um tema, com certeza você já ouviu falar sobre isso. É misticismo. E eu tenho costume eu aprendi com meu pai, de sempre que eu tenho dúvidas sobre alguma palavra, eu vou lá no dicionário Aurélio procurar saber o significado daquela palavra. Hoje a gente tem o Google, né, que é muito mais fácil, mas eu ainda tenho o costume de olhar no dicionário, porque ele me ensinou. Eu sempre perguntava para ele, pai, o que significa tal palavra? E ele falava assim, pega o dicionário Aurélio, vai lá no Aurélio e procura. E aí depois eu descobri que muitas vezes ele fazia isso porque ele não sabia o significado. Então ele me falava para eu ir, para eu aprender, e depois ele me perguntava o que era. Então eu tenho esse costume até hoje de consultar o dicionário Aurélio. E eu fui lá pesquisar o que significa a palavra misticismo. E a tradução é essa aqui. Tinha duas e eu anotei as duas. Misticismo, inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. É uma tradução. E outra, crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens. Gente, isso aqui é misticismo. É uma coisa sobrenatural aí, uma coisa do além, uma coisa que não tem a ver com a Bíblia, não. E nós vamos ver o que o autor escreveu aqui pra gente hoje, nesse dia. Vamos lá. O mundo tem sido inundado pelo misticismo. A palavra misticismo é um termo complexo que engloba enorme variedade de ideias. Do ponto de vista religioso, a palavra sugere a união do indivíduo com o divino ou absoluto em algum tipo de experiência sobrenatural, espiritual ou transe. Já ouviu falar em transe? Aquela coisa estranha, esquisita? Isso caracteriza a experiência de adoração, até mesmo de certas igrejas. Os fenômenos variam em forma e intensidade, mas a tendência é substituir a autoridade da palavra de Deus pelas experiências subjetivas. A Bíblia perde muito de sua função doutrinária e o cristão fica vulnerável às suas próprias experiências. A religião subjetiva não protege contra os enganos do tempo do fim. Olha, gente, o cuidado que a gente tem que ter com isso. Até em igrejas acontece, né? Um transe ali, a pessoa sai de si. Vocês já viram isso em algumas igrejas? Eu já. Na primeira pergunta diz assim: leia Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 27. Você vai ler na sua Bíblia e vai responder.
À luz das palavras de Jesus, o que significa construir nossa casa sobre a rocha e construí-la sobre a areia? Você vai responder aí, né? Bem conhecida essa parábola que Jesus contou, né? De construir a casa na rocha e construir na areia. Você responde aí na sua lição. Há uma tendência no mundo cristão pós-moderno de minimizar a relevância das doutrinas bíblicas, considerando-as ecos entediantes de uma forma obsoleta de religião. Nesse processo, os ensinamentos de Cristo são artificialmente substituídos pela pessoa de Cristo. O argumento é que uma ou outra história bíblica não pode ser verdade porque Jesus, conforme o Vei, nunca teria permitido que acontecesse como está escrito. Tá vendo como que muda as coisas? Sentimentos e gostos pessoais acabam sendo os critérios de interpretação das escrituras, ou até mesmo para rejeitar totalmente o que a Bíblia ensina de forma clara. Muitas vezes, sobre a obediência a Deus, que, como disse Jesus, é essencial para construir a casa sobre a rocha. A obediência a Deus é essencial para construir a casa sobre a rocha. Os que pensam que não importam em que doutrina creem, desde que acreditem em Jesus, estão em terreno perigoso. Os inquisitores romanos, que condenaram à morte inconstáveis protestantes, acreditavam em Jesus Cristo. Aqueles que expulsam demônios em nome de Cristo. Agora olha isso aqui, gente, o comentário do livro da Ellen White. A teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Está lá no livro Grande Conflito. Gente, então muito cuidado com o misticismo. Muito cuidado com isso, para você não ser enganado, para você não ser levado por esse tipo de doutrina que não é cristã. Amém? Que o Espírito Santo abra sua mente, abra o seu coração, que você tenha sabedoria para falar com pessoas que acreditam nesse assunto. Porque nós não podemos chegar de uma forma grosseira, agressiva, não. Nós precisamos de fazer com amor. Nós precisamos de fazer de uma maneira como Jesus faria. Né? Nós precisamos de fazê-la à luz do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar a esclarecer as pessoas sobre este assunto. Amém? Muito obrigada por você estudar a lição comigo. Um abraço carinhoso para você e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.